Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje a live é de perguntas e respostas, né? Eu deixei um tema definido que é prótese total. Então, vamos falar sobre prótese total. Já tem algumas perguntas ali na caixinha, que eu abri uma caixinha de perguntas ontem. Se vocês quiserem colocar a dúvida de vocês agora, pode colocar, tá? Só vou pedir para quem estiver no Instagram, colocar aqui no pontinho de interrogação. E quem estiver aqui no YouTube e no Face, pode colocar aqui na barra de comentários mesmo, que eu consigo visualizar, tá? Vou pedir para vocês compartilharem essa live, né? Manda aí para os seus amigos, para os seus colegas, para quem você acha que vai ser importante essas respostas ali da prótese total, sobre prótese total, tá? Tá estranho o teu áudio? Meu áudio tá ruim, gente? Confirma para mim, vocês estão me ouvindo bem ou tá estranho? Tá ruim o áudio? O áudio do Instagram tá ruim, é isso? E aqui no YouTube, vocês estão me ouvindo bem? Eu reinicio. O áudio não tá bom, tá? Eu vou reiniciar o áudio aqui do Instagram, tá? O áudio não, a live. Eu vou desligar a live e ligar de novo. Melhorou? Ué, eu não fiz nada? Melhorou? Ah, então tá bom. Então foi sozinho, porque eu não fiz nada. Ah, então beleza. Obrigada, Dani. Bom dia para quem está entrando agora. Vão compartilhando essa live, manda aí para os colegas. Enquanto o pessoal tá entrando, me conta aí quem faz prótese total. Quem já faz prótese total. Escreve eu. Ó, já tem algumas perguntas bem interessantes aqui. Dani, você é aluna do curso Protocolo de Alta Performance? Só falta o curso presencial agora? Ah, legal. Bastante gente aqui comentando eu, que já faz. Alguém sabe como compartilhar para outras redes? Eu acho que no Instagram você só consegue compartilhar para o Instagram mesmo. No YouTube você consegue compartilhar para o WhatsApp. Adriana, eu há 20 anos. É tempo, hein, Adri? Pessoal, então assim, ó, como eu sei que já tem muita pergunta lá, e para a gente não prolongar muito, eu já vou começar respondendo, tá? Então, se for surgindo novas dúvidas, vocês vão colocando aqui para mim no pontinho de interrogação. E quem está aqui no Face e no YouTube pode colocar na barra de comentários. Não esqueça de deixar o seu curtir, se você estiver curtindo a live, tá? No YouTube aqui, já curte já deixa o seu curtir. Depois, se não gostar, você vai lá e dá um dislike, tá? Já dá um like aí para mim. Porque isso vai ajudar essa live chegar em mais pessoas, tá? Então, vou abrir a caixinha aqui. Vamos lá. Uma pergunta. Voltei a usar gesso na muralha. Eu não consigo retirar fácil o gesso que fica na peça. Uma dica, por favor. Olha, eu sempre vou indicar que vocês usem um silicone para fazer a muralha, em vez de fazer a muralha de gesso, tá? Justamente por esse motivo, por essa facilidade. A prótese, ela sai limpa, né? Você não tem que ficar tendo trabalho de tirar o gesso do meio dos dentes. Mas uma dica que eu te dou, se você não tem outra alternativa, não, eu tenho que incluir no gesso, porque o laboratório que eu trabalho preconiza que seja assim, né? Uma dica que eu te dou é usar um bom isolante, tá? Um isolante de boa qualidade.
O isolante que eu tô amando no momento é o Pala, não é o Pala, chama Aislar, tá? É da Closer. Chama Aislar, só que a venda é direta. Você consegue comprar eles direto com a Closer, tá? Ele é muito bom, muito, muito bom mesmo. Você passa 2 camadas ali, ele não gruda nada de gesso. Um outro isolante que eu gosto bastante também é o Separating Fluid da Ivoclar. Ele é excelente também, tá? Só que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o Separating Fluid, porque ele é um pouquinho mais grosso, para não ficar empoçado ali, porque às vezes se ficar concentrado nas papilas ali vai falhar a tua acrilização, tá? Então passa uma camada bem fininha, isolar o gesso quente facilita também, tá? Essa secagem. Não quente, morno, tá? Oi, Bia, eu ouvi dizer que o VIP Wave vai sair de linha. Então, eu também ouvi dizer, né? Não tenho certeza se vai sair mesmo ou não, porque o STG também falaram que ia sair, no final das contas não vai, né? Mas se ele realmente sair de linha, se a VIP parar de fabricar o VIP Wave, a alternativa que a gente tem é usar o VIP Wave, o termo com crosslink, tá? Com o crosslink para fazer a acrilização em micro-ondas tem que ter o crosslink, que é o que era utilizado antigamente. Então, antes, né, há 20, 30 anos atrás, quando eles começaram a fazer os estudos da técnica de micro-ondas, não existia o VIP Wave, né? E aí era feito com a resina termopolimerizável com o crosslink. Dá para utilizar, tá? O que acontece é que o VIP Wave é uma resina mais moderna, né? Ela tem mais tecnologia, enfim. O espaço que fica entre a resina e o gesso pode diminuir se eu fizer pela técnica pó e líquido? A técnica pó e líquido ela só dá certo com resina autopolimerizável, tá? Se for uma placa de prova, ok. Eu faço assim, tá? Agora, se for a prótese total definitiva que vai em boca, não dá para você fazer na técnica pó e líquido, tá? O que você vai ter que fazer é usar de outras técnicas para minimizar essa contração. Por que ela afasta, né? Por que a resina afasta do modelo de gesso, principalmente no palato? Porque ela contrai. Então, toda a resina acrílica, ela contrai, tá? Umas mais, outras menos, algumas são zero contração. Mas a grande maioria ali das resinas nacionais, elas têm contração. Então, a gente, com técnica, a gente vai minimizando isso. Que é tempo de prensagem, o gesso que é utilizado, tá? Não forçar o resfriamento da múfula, deixar ela esfriar naturalmente. Então, tudo isso você consegue minimizar essas alterações. Tem uma técnica também que chama palato de Rousseau, que é fazer uns furinhos, assim, no modelo, bem para fora, assim, da linha de vedamento, da linha do A, fazer uns furos, assim, com a broca para a resina agarrar ali dentro, né? E na hora que a resina estiver sofrendo essa contração no resfriamento, ela tá presa ali no modelo, então ela não vai levantar, tá? É bem legal essa técnica também. Mas a questão do pó e líquido só realmente se for uma placa de prova com resina alto, tá? Ana Lúcia, uso com crosslink é muito bom. Sim, com crosslink é bem eficiente também, tá? E o termo da Clássico é bom para micro-ondas? Patrícia, eu não tenho tanta experiência com a Clássico, mas eu já ouvi falar que é muito boa sim, tá? O que não é muito indicado é misturar as marcas, né? Pegar o pó da Clássico, o líquido da VIP ou vice-versa. Qual é o pigmento que você coloca na resina incolor para prensar o palato? Eu uso esse pigmento. Deixa eu ver se ele tá aqui. Esse. Tá? Ortocor. Tá? Ortocor na cor vermelha. É um pigmento concentrado. Ele é autopolimerizável. Só que a quantidade é muito pequena, gente.
nem 1 grama, tá? É bem pouquinho mesmo. Então, isso não vai influenciar em nada no resultado do trabalho, tá? É só para dar uma corzinha, para tirar. Eu particularmente, não gosto de prensar ela toda incolor, porque com o tempo amarela o incolor, sabe? O incolor vai ficando amarelado, assim. Então, eu gosto de colocar esse tonzinho, assim, vermelhinho, só para dar uma corzinha. Dá para usar também, tem uma resina cristal, dá para usar cristal. Só que eu achava cristal muito forte na época que eu usava. Eu misturava ela meio a meio, incolor com cristal. Como esculpir bem a gengiva e deixar mais natural? Você tem que fazer meu curso Gengiva Sem Segredo. Tô brincando, mas é verdade. É técnica, é prática, né? É prática. Primeira coisa, né, que eu sempre falo, primeira coisa, você tem que ter o conhecimento, os teus olhos têm que enxergar o que é natural, você tem que saber o que é natural, né? Se você está acostumado a ver só prótese, 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 né, e sempre a mesma coisa que você sempre faz, você não vai conseguir enxergar como fazer mais natural e se a sua está natural ou não, né? Então, uma dica que eu sempre dou é que vocês tenham o hábito de visualizar bocas naturais, né? Por fotografia, por livros de periodontia, é, até livros de faceta, de lâmina de contato, sabe? Lâmina. Não é lâmina, esqueci. Lente de contato. Esses livros que mostram bastante a gengiva natural dos pacientes. Então, você visualizando isso, fica muito mais fácil você enxergar o natural, tá? Outra coisa é você praticar, tá? Você sabe, primeiro você tem que saber como que é o natural e depois você tem que praticar, tá? Então, os instrumentais facilitam, né? Eu tenho um kit de instrumental também personalizado que eu desenvolvi de acordo com a minha necessidade, que é o que eu achei fácil de fazer daquela maneira, tá? Tem infinitos instrumentais ali que você pode utilizar. Mas esse foi o que eu consegui fazer daquela maneira, tá? E praticar, gente. Não adianta achar que vai ficar perfeito da primeira vez, não vai, perfeito, só Deus, né? Mas o importante é a gente ser melhor do que a gente foi ontem. Então, se eu fizer hoje uma anatomia melhor do que eu fui ontem, eu já estou evoluindo, eu já estou melhorando, tá? Então, a gente tem que estar sempre em constante evolução, tá? A cera ajuda bastante também, tá? A cera correta, uma cera própria para a escultura, facilita muito também esse processo, tá? Bia, quem indicar para eu ter mais informações sobre dentadura oca? Vilane, eu aprendi a fazer a prótese total oca com a Thaís Nogueira, tá? Ela faz bastante, ela trabalha com uma dentista que atende o Hospital do Câncer. Então, ela recebe muito trabalho dessa questão da PT oca, tá? Às vezes para copiar algum defeito do palato, né? Ou até mesmo quando tem uma extrema reabsorção óssea para a prótese não ficar muito pesada. Então, a Thaís Nogueira, se você chamar ela lá, ela vai saber te passar mais informações sobre a PT oca. Quem eu vejo que faz bastante também é a Eliane Costa. A Eliane Costa, lá da Bahia. Ela também faz bastante PTO, que eu fiz algumas vezes só, mas é bem raro eu fazer, tá? Mas assim, a questão, né, é como que faz, né? Vou só dar uma resumida aqui, mais ou menos como que ela é feita, tá? É uma prótese total, normal, né? Quando o paciente tem algum defeito, né? Tem essa compensação. Quando é normal, é só pela espessura, dá para fazer também. Então, como que é feito? Você precisa de 2 muflas iguaizinhas, idênticas, né? Tenho 2 muflas da VIP de micro-ondas, vou usar essas 2 muflas. Aí você faz a primeira parte, acriliza a primeira parte em uma e a segunda parte na outra mufla, tá? Depois você une as duas. Você prensa de novo e une as duas. Aí vai ficar um oco no meio. Claro que você tem que fazer um alívio em cera na região interna, ver essa espessura
dessa prótese oca, tá? E aí depois vai unir as duas e vai ficar oco no meio, tá? Para não pesar. Mas a Thaís Nogueira vai conseguir te dar mais informações sobre isso, até questão de livros, alguma coisa que você possa consultar. Bom dia, Giovanni. Reforço metálico fundido. Bom, reforço metálico fundido. Eu aprendi a fazer esse reforço metálico há muitos anos atrás com a minha amiga Ellen. E ela aprendeu lá em Francisco Beltrão, o Gineton também aprendeu com ele, com o Dr. Raul de Carli, que é dentista, né? E ele tinha a escola de prótese. Então, eles aprenderam lá e me passaram esse conhecimento do reforço fundido. Para mim, fez muito sentido, né? Tanto que, desde então, eu só uso ele. Aqueles reforços, né, que vende na dental, que é reforço para palato, aquelas telas, aquelas gradezinhas, né, no palato, na minha informação, no meu conhecimento, não serve para nada. A única coisa que serve é para que ela não separe a prótese no meio, porque ela vai quebrar igual, porque a força não está no palato. Quando o paciente, né, mastiga um alimento, a força está nos dentes e não lá no palato, né? E além do que, se você tem que colocar uma tela no palato, você acaba engrossando a espessura, facilita até essa prótese soltar, né, não ficar bem adaptada, facilita, fica mais pesada, tá? Então, não, para mim não faz sentido. Agora, o reforço fundido é muito simples de fazer, muito simples mesmo. Você vai incluir a prótese total normal, como se você fosse acrelizar, né? Você vai acrelizar. Normal. Lavou a prótese, lavou a múfula, deixou ela bem limpinha. Aí você vai fazer o reforço fundido antes de acrelizar. Você vai pegar uma cera, pode pegar uma lâmina de cera 9, né? Cortar ela, né? Uma espessura de uns 2 milímetros, mais ou menos, compridinha, e colocar em volta dos dentes. Colocar encostado nos dentes, de pré a pré. Não precisa estender até molar, tá? De pré a pré já é suficiente, porque a região, essa que faz a força que quebra, é na região anterior, tá? Aí eu coloco um pininho de retenção para facilitar na hora da acrilizar ela não sair do lugar. Então, eu faço um furinho bem superficial no dente, né, de canino a canino, e furo um espruzinho de 1 milímetro, um pouquinho, tá? E aí faço umas retençõezinhas ali, para ele entrar dentro do dente. Coloco os esprus dentro da múfula mesmo, coloco os esprus, tiro esse espruzinho de cera e fundo. Depois que eu fundi, abro do acabamento, né? Coloco de volta na múfula, pego um carbono, uma folha de carbono, de preferência grande, na múfula e fecha. E veja se ela não tá pegando no rebordo do paciente. Se tiver pegando no rebordo, tem que ajustar. Vai ajustando a barra, desgasta a barra até ela não pegar em nada. Não pegou em nada? Passa jato de óxido ou pacifica e posiciona ela em posição, como tá na foto que eu mostrei no meu feed esses dias, tá? Posiciona ela ali e aí faz a acrilização normal. Ela fica dentro da resina, não dá nem para ver. Então, já aconteceu do dentista pedir o reforço, eu fazer e chegar e falar, Bia, você esqueceu do reforço. Eu falei, não, tá aí, pode radiografar que você vai ver. Se você olhar bem, você vai ver que tem ali o reforcinho metálico de opaco. E assim, juro pra vocês, gente, eu nunca vi quebrar. Nunca, nunca, nunca vi uma prótese fraturar com esse reforço fundido, tá? Então, em casos que o paciente já tem histórico de fratura, eu sempre faço, sempre. Tati. Oi, Bia, não é uma pergunta, é só agradecer pela qualidade que existe no curso Protocolo de Alta Performance. Ah, que bom, eu fico muito feliz em saber, né? Que bom que você é minha aluna.
como você está conseguindo aproveitar o curso. Realmente o curso, ele é muito completo, tá? Ele é muito completo mesmo e a gente está sempre acrescentando coisas nele, né? Por favor, fale mais um pouco sobre a área basal. A área basal é a área que tem contato, né, com a mucosa, tá? Então, na prótese total, não tem muito segredo, né? A prótese total, ela vai copiar exatamente o rebordo do paciente. Você não pode acrescentar nada, né, internamente, não pode colocar nenhuma pressão, senão a prótese não vai entrar. Porque ela é uma prótese muco-suportada, ela não tem um implante ali para parafusar, tá? Então, não tem segredo, é só você copiar exatamente, passar o isolante no modelo e fechar a mufla ali que vai copiar o rebordo, tá? No protocolo, a área basal já é diferente, porque eu não posso simplesmente só copiar o rebordo do paciente, principalmente se for carga imediata, ele está todo irregular. Vou fazer uma área basal toda irregular, vai acumular alimento. Diferente da prótese total, que o paciente tira a prótese, escova e volta para a boca, né? O protocolo, ele não tira, ele não consegue tirar. Então, a gente tem que fazer a área basal bem lisa, bem polida, para que não tenha acúmulo de alimento, tá? Qual o melhor dente, Magister ou Trilux? Olha, eu gosto do Magister, tá? Eu prefiro. O Trilux eu já usei muito, muito, muito mesmo, assim. Só que eu parei de usar já faz alguns anos, né? Eu tive alguns problemas com o Trilux, por ele ser tripla camada, né? Às vezes o paciente com desgaste natural, ele acabava tendo infiltração, aí ficava os dentes manchados, tá? Eu acho o Magister mais natural, na minha opinião, tá? Só que tem uma novidade por aí, tá? Tem uma novidade. Já estou autorizada a falar dessa novidade. A Coolzer está lançando uns dentes novos, tá? Está trazendo para o Brasil o dente Delara. Ele é um dente semi-anatômico, tá? Com um preço super acessível, porém com uma qualidade fantástica. Ele é um dente com bastante textura, super natural. Nossa, ele é lindo. E ele é feito todo em CAD/CAM. Então, ele é igualzinho um lado do outro, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de montar, né? Às vezes um central é de um jeito, o outro é do outro, né? Às vezes atrapalha ali a nossa visualização. Então, esse Delara não, ele é feito por CAD/CAM, então ele é igualzinho os dois lados, então é bem harmônico, assim, bem legal, tá? Então, dentro dessa linha de preço, né, Magister e Trilux, eu vou ficar com o Delara, tá? Tinha uma pergunta bem interessante aqui no YouTube, deixa eu ver se eu acho. Achei. Pergunta do Nivaldo. Bia, você faz o friso entre o palato mole e o palato duro? Eu vi que no curso você não faz. Não faço. Realmente eu não faço. Por quê? Tá? Esse friso entre o palato mole e o palato duro chama linha americana, tá? É quando... Ai, não tenho nenhuma prótese total aqui agora para mostrar. É quando na linha de vedamento, ali no posterior, você afunda o modelo de gesso, né, com o instrumental, cava ele ali para ele ficar uma linha alta de resina para melhorar o vedamento, tá? Porque aí vai ter esse aumento de resina na região posterior e vai impedir a passagem do ar. Funciona no primeiro momento, tá? No primeiro momento, ele vai dar um vácuo, realmente, vai travar ali na boca, não vai ter a passagem do ar na hora que o paciente faz. Quando a gente fala, né, a gente acaba movimentando o palato mole, ele vibra, tá? E aí, essa vibração acaba entrando ar ali dentro e a prótese desloca. Fazendo essa linha americana, ela vai ficar mais justinha. Porém,
como eu disse, funciona no primeiro momento. Só que esse acréscimo que a gente faz ali, ele vai estar criando uma pressão no osso alveolar. E aí ele vai reabsorver. O osso, ele não pode ter pressão, tá? Ele não pode ter nada ali fincando nele, porque senão ele vai reabsorver, o corpo reabsorve. O corpo fala, opa, peraí, tem uma coisa aqui querendo ocupar o meu espaço, deixa eu ceder então. E aí ele vai reabsorver. Reabsorvendo o osso alveolar, daqui a pouco essa prótese não vai parar, vai ter que reembasar e vai virar uma bola de neve, tá? Vai reembasar, sempre vai fazer dessa maneira, daqui a pouco o paciente já não tem mais osso nem para prótese total, tá? Quem dirá para fazer implante. Então, é bem sério isso, tá? Então, eu não indico de jeito nenhum. Tem várias técnicas de moldagem que são muito eficientes, mesmo para paciente que não tem nada de rebordo, sabe? Porque, assim, uma coisa que eu aprendi com a Thaís Nogueira e com o Alexandre Oliveira é que a prótese, né, ela para por tensão superficial e não tanto por retenção, tá? Igual quando você tá lavando uma louça, né? Tem um monte de prato na pia, você pega um prato, o outro gruda, né? Travou ali, grudou os dois pratos. Não tem retenção nenhuma, mas tem a água, né? Que faz uma tensão superficial. E a saliva faz isso. A saliva faz isso na boca do paciente, né? Ela faz essa tensão e a prótese fica bem justinha. Claro que ela tem que estar bem justinha, né? Então, técnica de moldagem é importante. Tem uma técnica com silicone, que são 3 camadas, que chama técnica da mínima pressão equalizada, né? Uma coisa que é bem legal do dentista fazer é fazer essa, como se fosse essa linha americana, mas não é, né? Na moldagem funcional. Então, na moldeira individual, quando ele está fazendo o selamento periférico, ele coloca um material mais denso na região posterior da moldeira, que daí faz o paciente fazer os movimentos de vibração. Esse material pode ser resina, pode ser resina foto, eu já vi alguns dentistas fazendo, pode ser Godiva, né? Ou até mesmo um silicone mais denso nessa região. Aí na própria moldagem já vai estar comprimindo uma quantidade aceitável, não vai ter um negócio além do que existe na boca, entendeu? Ficou claro, gente, essa explicação? Comentem aí se ficou claro essa questão da linha americana. Ana Paula. Ana Paula Pitol. Já fiz 2 próteses com o Magister, protocolo superior e inferior. E tivemos fratura de 2 dentes, mas uma fratura na metade do dente, não na cervical. Ana, se teve uma fratura que o dente quebrou no meio, pode ter certeza que a força mastigatória desse paciente é muito grande, tá? Porém, para que isso não aconteça, a gente tem que fazer a montagem balanceada para distribuir essa carga mastigatória, essa força mastigatória, tá? Então, a montagem balanceada é quando toca em todos os posteriores ao mesmo tempo e não sobrecarga em um dente só. Guia no canino, gente, isso é para nossa boca natural, os dentes naturais. Porque o canino é o dente que está mais longe da articulação temporomandibular, tá? Igual abrir uma porta, tá? A maçaneta da porta tá o mais longe possível da dobradiça. Se fosse a maçaneta estivesse do ladinho da dobradiça, você ia ter que fazer muito mais força. Por isso que, na natureza, o nosso canino, a gente faz desoclusão para preservar a nossa articulação. Porém, quando é uma prótese, tem as suas limitações. Eu não posso fazer guia no canino, quer dizer. Porque senão vai quebrar aquele dente. Aquele dente não foi preparado para isso, como o nosso canino, que tem uma raiz muito maior, né? Aguenta essa força, essa sobrecarga. Então, não posso fazer guia no canino em dentes acrílicos, porque o acrílico ele é mais mole, ele absorve impacto, não vai sobrecarregar a articulação, tá? Quando fizer essa desoclusão, essa desoclusão, lateralidade, não pode tocar nos anteriores. Se tocar, vai quebrar, tá? Então, às vezes, o paciente dá uma mordida mais seca e bate ali e quebra, tá? Então, tem que cuidar com essa desoclusão. E quando ele faz protrusão,
movimento de protrusão, tudo isso a gente faz no articulador, tá? Já tô falando da questão da montagem de dentes, que bastante gente perguntou também sobre a montagem. O mais importante da montagem é isso, gente, você cuidar com o balanceio, com a desoclusão. Quando o paciente faz um movimento de protrusão, né? Quando você joga o articulador para trás, por isso que o articulador tem que ser semi-ajustável, porque senão você não consegue fazer todos esses movimentos com uma charneira, tá? Então, você vai com ele para trás, né? Deixa topo a topo. Quando ele estiver de topo a topo, ele tem que tocar nos 4 ou até nos 6 anteriores, simultaneamente. Se ele tocar em um só, esse vai sofrer uma sobrecarga maior e vai quebrar. Então, prestem muita atenção nessa questão de fratura de dente, tá? Todo dente quebra, gente. Até dente natural quebra. Não existe um dente inquebrável, tá? Só que a gente tem que observar o porquê tá quebrando. Quando quebra no colo, que é mais comum, é porque a gente desgastou demais o colo do dente, ele fragilizou. Tá frágil e aí vai quebrar, tá? A fratura foi no primeiro pré-inferior. Então, Ana, pode ser que na lateralidade estava pegando só nele, tá? Ou também pode ser que tinha um implante nessa região, o dente ficou uma casquinha fina, né? Ficou uma casquinha fina, você acabou desgastando demais por falta de espaço, tá? E aí ele acabou sendo uma fragilidade mesmo, pela questão do protocolo, tá? Bom dia, uma indicação de gesso para o molde. Eu uso o Zero Stone, tá? Que é um gesso zero expansão, para vazar os modelos de prótese total, para que eu tenha um modelo exatamente do tamanho da boca do paciente. Vou deixar salva, Hanna, essa live por 24 horas, tá? Para o micro líquido com crosslink, o pó pode usar o convencional também? Pode, tá? O pó termo pode ser o convencional. Bia, você já fez prótese com epítese? Já fiz, tá? Para quem não sabe o que é epítese, tá? Num protocolo ou numa prótese fixa, é quando o paciente ele tem uma extrema reabsorção óssea e ele precisa de um volume. Então, às vezes, ele usa uma prótese total, né, que vai até aqui em cima, que preenche esse volume. E quando ele vai fazer o protocolo, tem a necessidade de colocar essa flange para que tenha esse suporte labial. O melhor a ser feito, né, vendo uma questão saudável ali para o paciente, seria fazer enxerto, tá? Então, no planejamento reverso, quando a gente está fazendo o planejamento reverso, o paciente usa uma prótese total e vai passar para um protocolo superior, eu sempre mando esses planos de orientação sem flange de canino a canino. Porque se eu mandar com flange, eu vou dar uma expectativa para o paciente e para o dentista que não existe, que eu não vou conseguir fazer depois com esse protocolo pronto, tá? Então, já na prova, já no planejamento, o rodete sem flange anterior, ele já vai ver o suporte labial que tem, tá? Vendo esse suporte, alguns dentistas, eles optam por fazer um enxerto ósseo nessa região. Então, coloca um pouco de osso nessa região, não para segurar o implante, mas para dar suporte labial para a prótese ficar certinha, sem precisar da epítese. A epítese é uma alternativa para quando não foi feito isso, ou por algum motivo não deu para ser feito isso, né? Enfim. A epítese, ela é uma prótese só da gengiva, ela encaixa, tá? Então, às vezes o paciente tem uma prótese fixa, ou de cerâmica, ou de resina, enfim, e precisa desse suporte. Só que se a gente fizer uma prótese fixa com flange, esquece que vai virar uma carniça, o paciente não vai conseguir higienizar nunca, tá? Se a gente fizer com flange, com overlap, ao menos que ele vá todo mês ali pro dentista, mas ele vai ficar um mês ali com o alimento parado na boca, tá? Então, é bem complicado. A epítese é uma gengivinha móvel,
em resina acrílica, tá? Então, o paciente tira essa gengiva para higienizar. Ele limpa entre os implantes, coloca uma escovinha dental, limpa, e aí depois ele coloca a epítese, que é essa gengiva, e ela fica travadinha na boca ali, tá? O Giovanni tá falando, vou fazer uma epítese em cima de uma fixa de porcelana, epítese removível. Então, como que eu faço, né, quando eu faço epítese? Eu peço para o dentista instalar a prótese em boca, tá? E aí moldar, fazer uma boa moldagem, né? Com leve e pesado, uma moldagem que copie bem ali o selamento periférico do paciente, copie bem a situação que está a prótese em boca, tá? Então eu peço para ele fazer essa moldagem e vaso esse modelo com zero stone, com gesso zero expansão. Aí, com esse modelo em gesso, eu insero essa gengiva. Faço todo o enceramento, contorno gengival, né? Faço todo o volume necessário ali dessa flange e aí eu acrilizo. Eu nem isolo o modelo nada, né? Aí eu incluo esse modelo de gesso. Incluo e aí faço a muralha vestibular na anterior ali, tá? Subo com o gesso na região posterior para tirar a retenção da múfula ali na hora de abrir. E aí faço acrilização STG na vestibular, isolo bem o modelo e prenso e acrilizo. Faço a acrilização, depois eu só dou o acabamento. E aí ela encaixa bem certinho. Só que o molde tem que estar bem fiel e a resina também, tá? Aí o dentista encaixa em boca. Direto em cima da porcelana é mais complicado, né? Porque aí a resina pode ser que grude um pouco, aí pode trincar pelo calor ali da polimerização. E em cima da resina, se for um protocolo de resina com resina, é mais complicado ainda. Então, a melhor opção é fazer pedir para o dentista instalar em boca, moldar e aí você fazer a epítese. Como que você faz, Giovanni? Bia, você deixa prensado a prótese na prensa hidráulica por 14 horas antes de ferver? Eu deixo 12 horas, tá? Que é o tempo necessário para que essas moléculas de monômero e polímero se unam, tá? E tenha uma boa... Tá preparada para ser polimerizada. Eu pensei em... Ó, o Giovanni falou, eu pensei em encerar e incluir somente a cera. Dá também, só que aí tem que tomar cuidado para ela não distorcer. Então, pegue uma cera que não tenha contração, porque a cera contrai também, né? Tem uma cera 7 da Odontomega. Ela é 7, mas ela tem a cor de 9, tá? Mas ela tem na Dental Paulista. Ela é zero contração. Daí, se você for fazer direto com a cera, é melhor você pegar uma cera com mais precisão, tá? É que às vezes você faz essa caceira e vai tirar, às vezes ela acaba quebrando a papilinha, porque é muito fininho, né? Às vezes acaba quebrando, ou às vezes acaba, se é muito retentivo, na hora de tirar também acaba distorcendo, mas dá para fazer. Bia, aquela linha listra que fica entre a textura e a borda tem a ver com a inclusão? Pois as minhas PT sempre saem com essa listra. Tem a ver com a acrilização, na verdade. Então, você faz a acrilização da vestibular, né? Pó líquido ali, e o fundo de vestíbulo também você pode caracterizar, né? Aí, quando você prensa com plástico incolor invade essa região, ela fica ali no meio, tá? Ela fica ali no meio. Para não acontecer isso, para não ficar essa linha, você tem que cortar, prensa com plástico incolor, corta esse excesso de incolor que extravasou por cima e preenche, coloca mais um pouquinho de resina pó líquido no fundo de vestíbulo para que ele compense. Aí você fecha de novo e coloca para acrilizar.
Bia, quando acontece de não ter espaço para barra metálica na PT, como resolver a questão da quebra? Aí eu indico que você, se não tem espaço, extremamente fina a prótese, faça com a resina Diamond, tá? A resina Diamond, só que daí o palato é rosa. Você tem que explicar para o dentista que você vai usar o palato rosa por ele ser mais resistente, né? A resina mais resistente. Beatriz, em uma acrilização caracterizada, em que temos várias resinas, qual a melhor técnica indicada para acrilizar? Eu faço a técnica pó e líquido, tá? Que aí você consegue ter o controle das cores, aonde você vai posicionar cada cor. O cuidado que a gente tem que ter é na hora do líquido, na hora de soltar o líquido, tá? Para ele não escorrer, para ele não misturar todas as cores que você colocou. Pode usar fio de horta ao invés da barra fundida de PT? O fio de horta, ele tem uma memória elástica, sabe? Ele não fica bem fiel ali. Então, e ele não é tão resistente também, né? Eu acho que não vai resolver, não. Ele tem flexibilidade também, o fio de horta. Então, se tiver uma força mastigatória, o fio de horta ele vai ceder. Ele vai ceder e vai quebrar. Só não vai partir no meio, tá? Então, eu acho que não, Vanessa. Ó, uma dica aqui no YouTube, Giovanni, da Valdileia. Ó, para epíteses eu faço uma moldeira individual só frontal. E o dentista molda com silicone. Ah, legal. Aí você só tem essa parte anterior, né? Legal. Bia, é verdade que prensando a plástica de bruxismo com plástico ela fica mais incolor? Não sei, Emerson. Não sei. Eu prenso com plástico para conferir se foi material suficiente, para não faltou, se não faltou material. Mas não sei se influencia dela ficar mais incolor ou não. Na PPR, você faz base acrílica embaixo do metal para a prova dos dentes? Se for extremo livre, sim, tá? Porque se eu não fizer essa base acrílica, a barra metálica no posterior ela é suspensa. Aí o dentista vai encaixar ela em boca, aí só com cera em cima do dente, o paciente vai morder, vai ceder, tá? Você não vai ter uma precisão da oclusão, tem que ter uma estabilidade. Então, eu sempre faço uma base acrílica embaixo do metal da PPR, se for extremo livre. Mensagem da Ana, minha aluna do protocolo de alta performance. Como melhorar a estabilidade da PT inferior quando o paciente tem perda óssea severa? Bom, tem uma forma, né, que eu faço de deixar a parte interna da prótese inferior mais côncava, tá? Para que facilite a estabilidade da língua ali, para que a língua fique que ela não fique expulsiva, para a língua expulsar essa prótese, para ela não parar, tá? Deixar até primeiro molar só e não até segundo, para que também a língua acomode melhor nessa região ali atrás e não fique totalmente expulsiva, tá? E fazer montagem balanceada bilateral, né? Quando faz a desoclusão em grupo, desoclui esse lado e oclui esse, simultaneamente, para estabilizar essa prótese no lugar, tá?
Bia, na acrilização STG número 5, tem pigmento da cor 67. Essa pigmentação eu coloco como se fosse a raiz do dente? Sim. Exatamente como se fosse a raiz do dente, tá? É importante o plástico quando prensar? Sim, é importante, porque quando você prensa com o plástico, você pode abrir e ver se foi material suficiente, se não faltou material, porque às vezes falta material e fica cheio de bolha interna, bolha de ar, porque o ar não expulsou, tá? Aí dá tempo de você reverter isso antes de polimerizar, tá? E também você corta o excesso. Você tira o excesso da resina ali, prensando com o plástico. Você já acrilizou peça com STG e terminou com resina Diamond? Não. Eu não gosto de misturar as resinas, que elas são bem diferentes, tá? O comportamento. Então, resina Diamond eu uso só rosa e eu tenho um kitzinho aquarela ali, que ainda não tá disponível, mas logo logo vai estar para compra, tá? Que é da própria Diamond, que é a caracterização dela. Bia, como faz para deixar a moldeira individual bem incolor e não opaca? Colocar na panela termopneumática. Fazer a moldeira e colocar já na panelinha antes dela ela polimerizar. Colocar na pressão e na temperatura. Temperatura só para acelerar, na verdade. O que vai fazer ela ficar transparente é a pressão. Bia, onde eu encontro as placas de montagem e articulador? É da Inova Pro, tá? Procura no Instagram, Inova Pro, tá? Ah, eu vi que tem gente que perguntou, já até perdi essa pergunta, mas o dispositivo, o posicionador oclusal. O posicionador oclusal é da Artflex, tá? Você compra direto com ele também. O Rui das Lixas também vende esse posicionador oclusal, tá? Bia, você pode indicar outra resina para acreditação caracterizada, sem ser da VIP? Não conheço. Eu uso uma outra resina, mas daí é a Pala Creative, que é uma resina fotopolimerizável, é outra proposta, tá? Certo, gente? Acho que já respondi todas as perguntas. Muito obrigada pela participação de vocês. É muito bom quando a gente troca essas informações, né? Eu gosto bastante de compartilhar. Eu aprendo muito também, né, com a pergunta de vocês. Vocês estão sempre ali colocando dicas também. É bem legal essa nossa troca de informação, tá? Então, quero agradecer, né, pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui realmente buscando aprender, buscando melhorar, buscando evoluir, porque isso a gente vai crescer a nossa classe, né, a nossa profissão, tá bom? Obrigada, gente, obrigada mesmo, um ótimo dia de trabalho para vocês e até a próxima.